Prepare-se para viajar por um conto cheio de emoção, coragem e poesia. No ritmo envolvente da literatura de cordel, você vai descobrir a incrível história de Branca de Neve e o Soldado Guerreiro, escrita pelo mestre Leandro Gomes de Barros, uma narrativa que mistura romance, aventura e tradição como você nunca viu. Se você ama histórias que marcam o coração e despertam a imaginação, esse vídeo é para você. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e venha fazer parte dessa jornada cheia de encanto e cultura. Branca de Neve e o Soldado Guerreiro. Um grande historiador narrava um fato importante que, entre todos os fatos, foi o mais interessante sobre a vida de um soldado e o reino de um gigante. O fato é como a história da lâmpada de Aladim. A pessoa se deleita lendo a obra até o fim. A história tem o que ver. O escritor narra assim: havia na Ásia Maior um habitante troiano que tinha todas as famas de um grande republicano. Esse velho tinha um filho chamado Veridiano. Quando Veridiano tinha 5 ou 6 anos de idade, saiu a brincar no campo por uma casualidade. Perdeu-se ao pé de um monte e foi ter numa cidade. Veridiano olhou bem e se aproximou do portão, de onde avistou um palácio, e um grande pavilhão no mastro de uma bandeira estava encostado um leão da fora. As crinas ou juba de macias como cetim, as presas grandes e grossa porém, de puro marfim. O leão era de espécie que nunca se viu assim. Era uma grande cidade muito bem edificada, com magníficos prédios e muito bem asseada. Ali só podia haver nação bem civilizada. Havia um portão de mármore numa praça principal do portão. Estava vendo um paço municipal. Tinha escrito numa placa Gabinete Imperial. Logo ao passar no portão tinha um coreto elegante, onde tinha 3 estátuas feitas de jaspe e brilhante, uma cobra de metal, de uma forma interessante. As estátuas eram de um rei, outra de uma criança, a terceira de uma moça suspendendo uma balança, a estátua de um menino tendo na mão uma lança, outra estátua de um soldado com uma flor e um breve, com uma espada em pumbo, fingindo ferir de leve, tinha no peito direito escrito Branca de Neve. Mas toda aquela cidade era grande e imponente. Ele, embora tão pequeno, conheceu perfeitamente que não pertencia à Trola, pois tudo era diferente. Tinha uma grande avenida calçada, toda em cristal, que ia desde o portão, no torrenho de metal, onde existia bem grande o pavilhão nacional. Ao lado do portão havia um grande jardim, saindo incessante aroma de cada pé de jasmim. Como monarca, nenhum já possuiu outro assim. Veridiano observou por aquele torreão passava uma águia branca, e saudava o pavilhão, e a cobra de metal fazia vênia ao leão. Ele perguntava a si: isto aqui em que se encerra? Sem dúvida é reino encantado que há aqui nesta terra. Quando passava uma dama ruflar um tambor de guerra. Muito ao centro da cidade ouviu a música tocar rumores de carruagem. Bombas de fogos no ar, ouvia fala de gente, a fortaleza salvar. A criança estava ali sem saber o que fizesse e não queria sair, sem que primeiro soubesse. Procurou saber daquilo, desse depois no que desse. A estátua do menino tinha tragos de troiano, se parecia muito com o pai de Veridiano. Só sendo feito por ele não havia um só engano. O sol já ia alteando, o moço estava com fome e disse dentro de si: nesse lugar não se come? Ouviu gente conversar e falava no seu nome. Ele alertou os ouvidos, tornou a ouvir falar. Mas onde era a conversa ele não pode atinar. Ouviu dentro do jardim uma pessoa o chamar. Perguntou ele em voz alta: quem foi que me chamou lá? Sou eu, respondeu a voz. Veridiano, vem cá. Você anda aqui perdido porque não sabe onde está? Viu num trono uma sombra de uma roseira amarela nele, sentado uma jovem com palma, véu e capela. Ele, sem pedir licença, sentou-se no colo dela. Ela perguntou:
Menino, quem lhe deu tanta ousadia para sentar-se num colo de tanta soberania? Disse ele. Num imundo eu não me sentaria. A dama disse sorrindo. Tu és um herói, menino. Porém, este colo tem um dono que é ferino. Tu não te bates com ele por seres tão pequenino. A altura não me intimida. Veridiano respondeu, daqui uns anos eu cresço e ele pode ser meu. A jovem disse sorrindo, pois ainda será teu. Ela, pegando uma flor, chegou ao peito de leve e disse a ele, a te ofender, pessoa alguma se atreve. A flor deixou-lhe no peito escrito, Branca de Neve, voltou dali. Veridiano e daquilo se esqueceu tanto que nem disse nos pais. Nada que lhe sucedeu. O letreiro que a flor fez não mais desapareceu. Perdeu o pai e a mãe. Então toda a população, cada um que lhe dissesse que ele fosse sentar praça, pois era o único meio que livrava-o da desgraça. Completou. 16 anca não tinha de que viver. Pegou a faltar-lhe roupa e até o que comer. Veridiano pensou o que havia de fazer. Ele tinha horror. A farda não gostava de soldado. Não achou quem o quisesse para ser seu empregado, e não tinha uma ação má que tivesse praticado. Falou para sentar praça, lá foi muito bem aceito. Todo o corpo do exército ficou muito satisfeito. Um ministro disse Sil, este menino tem jeito. Nas feições dele sela muito bom comportamento, coragem, força e manejo, e grande adiantamento. Aquele executa bem e chefia um regimento. O rei perguntou-lhe um dia, você lê bem e escreve? Veridiano respondeu, El rei, minha letra serve. O rei viu no peito dele escrito, Branca de Neve. O rei murmurou consigo, é muito bom um soldado que tem um sinal assim, pois está muito bem marcado, desertando em qualquer tempo pode bem ser procurado. Então ele ali na praça de nada quase estranhou, depois de 5 ou 6 dias contudo, se acostumou, todo manejo de arma ninguém a ele ensinou. Havia uma coisa nele que recomendava o bem, só passeava sozinho, não andava com ninguém, nem a outro companheiro nunca tomou um vintém. Veridiano era um soldado guerreiro, forte e valente. Nunca encontrou inimigo que saltasse em sua frente porque quem partisse a ele morria instantaneamente. Era a coluna mais forte dos domicílios reais. O rei confiava nele mais do que nos generais, e por isso era odiado de todos os oficiais. Tanto que o povo dizia que o exército troiano, desde o mais baixo soldado, até mesmo o soberano, só viviam enquanto houvesse o soldado veridiano. Mas, ele fazendo tudo nunes pode ganhar nada a vida do próprio rei, foi por ele resgatada. Nunca lhe deram ao menos uma fita de aspansada Troia, uma vez em guerra. Quando a Síria combateu o general Botman, covardemente correu Veridiano, com 100 praças, a 2.000 homens venceu. Esse general covarde voltou, e foi mentir ao rei e disse, Sua Majestade, a guerra eu fui quem ganhei o exército. Acovardou-se, eu quase só sustentei. O rei então perguntou, e o soldado veridiano? Respondeu o general, em todo o exército troiano é o soldado mais vil e traz tudo no engano. Eu confiava-me nele quando o combate rompeu, ele achava-se na frente. Foi quem primeiro correu, deixou as armas no campo e no mato se escondeu. Eu, calculando que a coisa se tornaria pior, tirei 10 oficiais do meu estado maior, 6 tenentes e um alferes, um capitão e um major. Porém, um juiz secreto que foi na expedição fingindo ser empregado do fiel do batalhão, ali no campo da guerra, fez toda a observação, pois minuciosamente explicou tudo o que viu. Disse que o general foi quem primeiro fugiu de todos os oficiais, nenhum à luta assistiu, e Veridiano tirou 100 praças do regimento, tirou descabos de esquadra e levou mais um sargento. Fez o exército da Síria deixar o acampamento. O rei tinha confiança que o secreto não mentia, por isso deu toda a crença em tudo que ele dizia. Sabia perfeitamente que falso não inventaria. Conheceu que o general era um covarde mais vil, era um ser sem confiança, um traiçoeiro sutil. Ele e os oficiais foram todos para o fuzil. Porém outro general,
parente do que morreu indignado com aquilo. Outra idela concebeu. Então ao pobre soldado nada ali mais o valeu. O general pôs ali o cálculo em execução. Comunicou só o rei que havia uma traição. O soldado veridiano formava conspiração. Veja o que planejou aquele vil general. Prometeu-se a um sargento 3 galões de oficial, para jurar este falso à majestade real. O rei acreditou tudo que o general contou, disse-lhe: mate o soldado. Ele se prontificou. Veridiano adormeceu. O sargento o algemou. Veridiano dormia depois de estar algemado. O sargento pôs-lhe a mão, disse: levanta, soldado, vem ouvir ler a sentença para ir ser fuzilado. O soldado com aquilo quase não se incomodou quando ouviu ler a sentença. Muito calmo perguntou: foi pela guerra da Cirla que o rei me condecorou? E marchou. Veridiano, por 100 praças, escoltado general, foi ali para vê-lo fuzilado, muito alegre por ter tido na ideia resultado. Quando o soldado ia preso, ouviu rugir uma fera e ecoava no espaço uma voz grossa e severa que dizia: Veridiano, Branca de Neve te espera. O soldado, conhecendo ser aquilo uma ambição, e não era mais que inveja, aquela horrível traição, pode soltar um dos braços e arrebatou um facão. Aquela ação do soldado, pois a força esmorecida, a mão daquele soldado já era bom conhecida. Quem partisse para ele não precisava de vida. Armou-se e gritou à força: aqui não vejo ninguém de onde vem a desgraça. Sai a fortuna. Também pendeu para mim, já sabe mato. Não pergunto a quem, derrubou o general. Arrebatou-lhe a espada, que na mão do dono dela não tinha valor de nada, mas na mão de Veridiano era uma lâmina afiada. Com 2 horas de luta, Veridiano se evadiu. As 100 praças que o levaram a todas. Ele feriu as estrelas do general. Todas ele conduziu. Chegaram outras 100 praças e conseguiram cercar. Ele investiu a um major, depois de derrubá-lo, tomou-lhe todas as armas e carregou-lhe o cavalo. Quando o major levantou-se, foi quase desesperado, imaginando voltar a pé, e envergonhado o general. 100 estrelas estava desmoralizado, exclamou o capitão. Como chegamos no rei? O general, soluçando, dizia: que contarei? Se o rei perguntar-me como, eu lhe respondo: não sei. Então disse o coronel: eu estou impressionado, 100 praças, todas feridas, e não morreu o soldado. Eu não duvido que aquilo seja um ente endiabrado. Quem foi que já via no mundo brigar com tal ligeireza? Como é que um corpo se é humano obtém tanta destreza? Se há ente endiabrado, aquele é um com certezal. Eu nunca vi um cavalo como o que ele montou nas rédeas do freio dele, nunca inimigo pegou na guerra de Babilônia. Muitos a coice matou. Quando o soldado montou a toda a rédea, saiu 15 minutos depois. Ali ninguém mais o viu. Foi igualmente a fumaça que nos ares se sumiu. Havia nesse país uma montanha encantada. Lá não ia uma pessoa que não fosse devorada. Chegando ao pé da montanha, era logo arrebatada. O soldado, perseguido pelo reforço que vinha 6.000 praças atrás dele, estendidas numa linha. Então aquela montanha era o socorro que tinha. O soldado conhecia de todo aquele perigo, mas para onde ele fosse enfrentava o inimigo, disse: eu entro na montanha embora acabem comigo. As 6.000 praças que iam em sua perseguição viram ele entrar na serra. Disse ali um capitão: já temos plena certeza de sua consumação, disse o general. Entremos, isso há de ter um final. Quando a força entrou no mato, um bicho descomunal pegou e levou nos dentes 3 praças e um general. Então, do centro da mata saíram grandes rugidos, que só pareciam ser de bichos desconhecidos. Mais de 10 oficiais perderam logo os sentidos. Dali, as forças voltaram. Perdendo porção de gente, oficiais quase loucos e com fala diferente, outros de feições mudadas, o rei via perfeitamente. Veridiano pela mata 500 metros andou. Ao chegar na capoeira, o cavalo recuou. Que diabo tens, cavalo? O soldado perguntou.
e se firmando na cela viu um negro em sua frente, perguntou: quem é você, que me olhas horrivelmente? Se pretende alguma coisa, eu já estou de sangue quente. Disse o negro: renda as armas, se entregue logo à prisão. O senhor entrou aqui sem ordem do meu patrão. Eu hei de levá-lo preso, pois tenho autorização. O soldado perguntou: quem é esse patrão seu? Não posso dizer o nome. O negro então respondeu e, terminando estas frases, logo ali se enfureceu. Veridiano, também no cavalo, esporeou o pós, se bem firme na sela pela espada. Puxou com toda a ordem de guerra no inimigo, esperou, e partiu um para o outro. O negro rangindo os dentes, os olhos como uma brasa, os beiços como 2 pentes. Só a presença do negro amedrontava os viventes. O cavalo do soldado 2 horas resistiu, ficando muito cansado, esbaforido. Caiu, felizmente que na luta o negro não o feriu. Ficou, Veridiano a pé, porém não esmoreceu. Ali chegou uma moça, um líquido ao envalo deu o cavalo, ficou bom, rapidamente se ergueu. Agora, disse o soldado em vitória, aqui não pense eu, estando neste cavalo, um exército não me vence. Chegue agora o que chegar vindo, a luta me pertence. O negro empunhou as armas e falou a Veridiano: entregue-me as suas armas se não quer morrer. Troiano, eu hei de levá-lo preso perante o meu soberano. Toda sua valentia terminará muito breve. Seu cavalo nada vale e nem a espada lhe serve hoje. Eu lhe dou de presente a linda Branca de Neve. Havemos de ver depois, disse o jovem Veridiano, quanto desgosto terá o teu senhor soberano quando te ver algemado por um soldado troiano. Ao terminar estas frases, o negro olhou e partiu o soldado se firmando animado. O investiu, mas o cavalo do jovem, não resistindo, caiu. Porém, o soldado herói, vendo o cavalo cair e o negro ameaçá-lo para matá-lo ou ferir, lhe falou em voz bem alta: estamos prestes a concluir. O negro partiu a ele numa cólera desmarcada, vibrando o alfange nele, mas errou a cutilada. O soldado era um herói, livrou-se dessa pancada. E no que se desviou, pegou o negro de jeito, descarregando-lhe um golpe, tirou-lhe o braço direito. Depois foi que conheceu aquilo ser um defeito, e disse ao negro: desculpe eu o ferir deste lado. Eu firo meu inimigo, porém o conservo armado. O preto fez continência e disse: muito obrigado. Estou ferido, disse o negro. Não posso mais pelejar meu regimento. Proíbe homens feridos lutar. Pode ficar esperando que venha outro em meu lugar. Veridiano ficou olhando para o caminho. Ouviu alguém perguntar: guerreiro, está sozinho? Trouxeram-lhe uma bandeja com fruta, pão e vinho. Depois que o guerreiro fez uma boa refeição, tomou um pouco de vinho com as frutas e o pão. Um índio enfrentou-o ali e deu-lhe voz de prisão. Foi uma luta tremenda do índio com Veridiano. O índio disse em voz alta: entregue as armas, troianos, esse índio que estás vendo resiste batalha há 1 ano. O guerreiro ouviu aquilo, levantou-se e não poupou-o com 2 horas de luta. Veridiano ameaçou-o, mas o índio deu-lhe um golpe que com esse derrubou-o. E a repetir outro, porém, suspendeu a mão no peito de Veridiano, viu um sino. Salomão recuou 5 ou 6 passos com grande admiração. Veridiano ali não deu sinal de mal satisfeito. O índio lhe perguntou com muita calma e respeito: troiano, quem foi que fez este sinal no teu peito? Não digo porque não quero, o soldado respondeu. Não é preciso eu dizer o nome de quem me deu. Naquele momento, o índio dali desapareceu. Dali, o soldado ouviu uma peça detonar, e no cume da montanha uma corneta tocar, ouviu pedindo socorro, uma pessoa chorar. Voava um pássaro chorando muito sentido a dizer: faz pena Branca de Neve sem culpa alguma morrer, quando bater meia-noite há de desaparecer. Disse o soldado consigo: eu vou ver se salvo ela, quem sabe. Até pode ser aquela linda donzela que, quando andei perdido, sentei-me no colo dela. Empunhando a sua espada, se internou de mato adentro, deparou com um jardim, murmurou consigo: eu entro. Os gritos continuavam no jardim, porém no centro.
Abriu um portão de ferro que dava entrada no jardim. Aí um gigante enorme enfrentou-o e disse assim: Volte, Dai, não prossiga do contrário, leva fim. Ele investiu no gigante a espada, o derrubou, ameaçando-lhe a vida tudo ali. Perguntou e o gigante com medo o que havia confessou. Disse que ali era um reino de uma nação muito boa. Existia uma herdeira daquela grande coroa, uma fada com inveja. Foi ali e encantou-a. Um gênio padrinho dela a tinha patrocinado, deu-lhe uma flor. Porém ela deu esta flor a um soldado, vai morrer à meia-noite, o termo já foi lavrado. Então o soldado disse que havia de lhe pagar se ele ensinasse um jeito que ele pudesse salvar. Então o gigante disse que não podia ensinar. Apenas disse: ao chegar naquele outro portão, veja que à direita dele tem um sino. Salomão passe pelo lado esquerdo. Veja, não pôa-lhe a mão. Veridiano fez direito tudo o que disse. O gigante deparou com uma moça num cárcere. Repugnante, estava ali a terminar a vida a qualquer instante. Puxando pela espada, botou abaixo o portão, quebrou as grades de ferro, mas naquela ocasião enfrentou uma serpente, uma águia e um leão. O guerreiro, conhecendo que podia ficar tarde, e se a moça falecesse, ele seria um covarde, partiu-lhe logo as algemas e pôs ela em liberdade. O leão, com um rugido, fez a terra estremecer. A águia tomou um vão que se viu o ar tremer. A serpente ficou só, tratou logo de correr. O soldado ficou livre, porém muito esbaforido. A jovem se levantou e cobrou todo o sentido, porém disse a Veridiano: ainda não está decidido. O soldado perguntou: ainda tenho que lutar? Disse a jovem: eu tenho medo, não torna a fada voltar. Ela deixou o condão, pode ainda o procurar. Veridiano perguntou pela vara de condão Branca de Neve e lhe disse: está enterrada no chão com 100 braças de fundura dentro de um grande caixão. A fada tinha projetado, depois de 6.000 anos, transformar em pedras negras a todos os soberanos e sepultar de uma vez todos os soldados troianos. Depois de 6 operação colocar-me numa furna, então tinha escolhido uma montanha soturna para depois encantar-me numa ave feia e noturna. Mas meu padrinho é um gênio, me disse. Não tenha medo, eu criarei um menino que desenrola esse enredo. Deu-me uma flor e me disse: nesta flor está o segredo. Meu padrinho por si só não podia dia fazer nada. Tem muita força também, mas é mais moço que a fada por ele, uma mágica dela não será desencantada. O jovem foi e cavou 7 braças de fundura, tirou um caixão de ferro com 7 palmos de altura. 3.000 chaves ocupava cada uma fechadura. Tinha uma lista de fogo sobre a tampa do caixão ali. Só Branca de Neve podia lhe pôr a mão, e a flor que o gênio deu lhe dava autorização. Assim que abriram o caixão, a montanha estremeceu. Soltaram um eco tão grande que todo o espaço tremeu. Branca disse: Veridiano descansa, a fada morreu. Uma grande ventania chegou naquele momento. O gênio padrinho de Branca chegou nas asas do vento. Disse a Branca e ao soldado: se unam em casamento. Disse o gênio a Veridiano: serás tu o rei. Agora será um dos teus soldados o que foi. Teu rei outrora, o falso que te levantaram, fizeram tua melhora. Este reino era um país muito rico e abundante. Uma fada amou um rei. O rei não lhe foi constante. Ela transformou-o num pombo, e esse pombo num gigante. O gigante era cruel, pegou o pombo e matou a fada. Fez uma mágica no leão, o transformou. Esse reino é de Branca, porém o leão tomou. Depois de 7.000 anos já estava sentenciada a ir habitar numa furna em morcego. Transformada com toda a força que tenho, não pude ali fazer nada. Aquele negro feroz, a quem vós se combateu, era um príncipe encantado. Aquele que me voltar, morreu Branca, ia ser queimada pela sela que lhe deu. Aquele índio guerreiro que veio do centro da serra, antes de ser encantado, era um grande desta terra, foi secretário do rei, depois ministro de guerra. O gênio
Abraçou os dois e fez recomendação que guardassem com cautela a varinha de condão e depois do casamento fizessem boa união. Casaram e o gênio foi logo ao monarca troiano, esclareceu o que havia e disse ao soberano seria Branca de Neve, esposa de Veridiano. As testemunhas de Branca foram duas açucenas, um nevoeiro auriverde, duas estrelas pequenas, duas garças muito alvas com letras de ouro nas penas. A testemunha do noivo foi a planta da estrada por onde ele conseguiu entrar na serra. Encantada foram as suas testemunhas, a planta e sua espada. Luziu, o astro troiano, esclareceu-se a verdade. Abriu-se a porta da vida no mundo da liberdade, dando conhecer que a sorte é o que tem felicidade. Fim. Juazeiro, 8 de julho de 1978. Se essa incrível história de Branca de Neve e o guerreiro te prendeu do começo ao fim, então já faz o seguinte: deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias épicas como essa. E não para por aí. Se inscreve agora no canal para não perder nenhuma aventura, conto ou história emocionante que ainda vem por aí. Compartilha também com seus amigos e familiares, porque história boa é história que se espalha.